Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo do horário aí que você está vendo esse vídeo. Vamos dar então início aí ao nosso curso de Econometria 2. Eu provavelmente já terei conversado com vocês antes da visualização dessa aula, né? Já teria explicado o curso para vocês de forma ao vivo, como eu pretendo que ele funcione. E nós vamos começar aqui então a nossa aula, tá? Então, de acordo aí com o que o programa que nós estamos propondo, nós vamos começar aí com o método de estimação, né, pelo método dos momentos, ok? Vamos lá. Bom, então, para nós falarmos dos métodos dos momentos, primeira coisa que a gente vai relembrar aqui é acerca das hipóteses que nós realizamos para podermos, né, estimar um modelo MQO, né? Então, nós estabelecemos algumas hipóteses na econometria 1, e essas hipóteses, conforme vocês conhecem, é que a média dos resíduos é igual a zero, a variância ela é constante, e a covariância entre os resíduos ela é igual a zero, ou seja, os resíduos não são autocorrelacionados. A variável x ela não precisa ser aleatória, ela não necessariamente é aleatória, mas ela precisa pelo menos assumir dois valores diferentes, e os resíduos eles devem possuir a distribuição normal. Isso não é uma questão obrigatória, porque nós sabemos, né, da econometria 1 que no infinito, quando a amostra ela tende a aumentar, a distribuição dos resíduos tende a uma normal, né? Uma questão clássica aí da econometria, muitas vezes os resíduos não possuem uma distribuição normal, mas isso não invalida, né, o modelo MQO. Muito bem. Então, na econometria 1, vocês já relaxaram, né, algumas hipóteses. Ele fala de x não ser não aleatória, mas essa questão ela é menor, mas vocês já relaxaram pelo menos o fato da variância não ser constante quando vocês tratam o modelo MQO para a heterocedaticidade, né? Antes do curso ser cancelado, né, nós já tínhamos conversado a respeito e vocês já tinham me falado a esse respeito, tá? Bom, o que nós vamos fazer agora, né, o que ele já está anunciando aí no slide, e é preciso aí que vocês leiam esse slide com calma, né, uma vez que esse vai ser o principal material de curso que vocês têm, né? Ele vai falar que a regressão X, o propósito desse capítulo é discutir modelos de regressão na qual X é aleatório. Ou seja, ele vai trabalhar com uma questão em que X ela não necessariamente só assume dois valores, tá? É óbvio, quando vocês fazem a econometria 1, né, a variável X ela vai assumir pode assumir infinitos valores, qualquer valor, né? Mas na aula prática a gente vai ver isso. Quando você assume só dois valores, é suficiente, tá? Então vamos dar uma lida aqui no slide e explicar. Discutir as condições sob as quais ter um x aleatório não é um problema e como testar se os nossos dados satisfazem essas condições. Apresentar um modelo de equações simultâneas na qual a aleatoriedade x faz com que estimar mínimos quadrados falhe. Fornecer estimadores que tenham boas propriedades, mesmo quando x é aleatório. Então, essa primeira parte do curso, esse primeiro momento aqui do curso que nós vamos falar, nós vamos assumir que o x ele tem uma distribuição aleatória, né? Essa distribuição aleatória é o caso em que o x ele não prediz o resíduo. É basicamente isso que nós vamos
quebrar hipótese, né? Na verdade, assim, não é muito comum o termo que o livro aqui usa de falar que x é aleatório ou não aleatório, né? O que é mais comum, na verdade, é falar se x ele é correlacionado com o resíduo ou se x não é correlacionado com o resíduo. Isso é o que eu mais vejo, isso que é o mais comum na literatura de econometria 1. Mas, de qualquer forma, nós vamos tentar dar uma adaptada aqui e entender o significado do que o livro está tentando aqui dizer, tá? Então, inicialmente, vamos lá. Vamos modificar as hipóteses usuais da regressão simples. Os pares de dados são obtidos por um processo de amostragem aleatório, tá? Então, x, y, os pares de dados x, y são aleatórios, né? Não são valores dados, apenas valores dados, por exemplo, 1 e 2, alguma coisa do tipo, né? Aí sim, ó, a esperança do resíduo condicional a x é igual a zero, ou seja, o valor esperado do termo de erro condicionado a qualquer valor de x é zero. Isso sim é que é importante, tá? Na hipótese dos mínimos quadrados. Na amostra x deve assumir pelo menos dois valores diferentes. A variância do x ela é constante, ou seja, o modelo não é heterocedástico. E a distribuição do termo de erro condicionado a x é uma normal, possui distribuição normal. Que são as hipóteses iniciais que ele trabalha. Tá? Para aquelas hipóteses ali serem válidas, e a principal hipótese que eu quero diz respeito a essa daqui, ó, a 13.3, ou seja, que o valor esperado do resíduo, né, que o valor condicionado do resíduo a x seja igual a zero, essas hipóteses aqui têm que ser satisfeitas, tá? A primeira, ó, tá vendo a interpretação desse cara aqui, implica: não omitimos nenhuma variável importante, utilizamos a forma funcional correta, né? Ou seja, se tem variável quadrática, cúbica, tá tudo ali direitinho no modelo, e não existem fatores que fazem com que o termo de erro seja correlacionado a x, tá? Por que isso é importante? Porque nós vamos ver que se isso não for satisfeito, o que vai acontecer é que necessariamente o modelo nosso é viesado, tá? Então essa hipótese aqui, para ser satisfeita, conforme nós vamos explicando melhor, vai ficando cada vez mais claro, né? O modelo tem que estar corretamente especificado, tá? Se o valor esperado do erro condicionado a x é igual a zero, então nós podemos demonstrar que também é verdade que x e o resíduo, né? Ficou estranho aqui, mas x né? X e o resíduo não são correlacionados, ou seja, a covariância é igual a zero, tá? Isso aqui vem lá da estatística 1, né? Se o resíduo e x são independentes, implica que a covariância do x e do resíduo seja igual a zero. Mas o contrário não é verdadeiro, tá? De forma contrária, se x e resíduo são correlacionados, então a covariância de x e resíduo é diferente de zero, e nós podemos demonstrar que a média condicional do resíduo, né, o valor esperado do resíduo em relação a x é diferente a zero. Ou seja, se isso aqui acontece, com certeza isso daqui vai acontecer, né? Os resíduos vão ser igual a zero. Eu não sei se o vídeo está captando, mas vou repetir. Se isso aqui acontece, com certeza a covariância do x dos resíduos vai ser igual a zero. Se isso aqui acontece, se a covariância do x dos resíduos for diferente de zero, com certeza a média condicional do resíduo em relação a x é diferente de zero. Agora, se a covariância do x do resíduo for igual a zero, né, nós sabemos lá da estatística 1 que não necessariamente isso daqui acontece, tá? Então, qual que é o fator fundamental aqui para nós? O fator fundamental é que essa hipótese aqui tem que ser satisfeita, tá? E, de novo, nós vamos olhar com mais calma como essa hipótese ela vai ser satisfeita, sobre que situações ela é satisfeita ou não é satisfeita. Bom? Muito bem. Sobre as hipóteses
sobre todas aquelas hipóteses lá do primeiro slide, o estimador de mínimos quadrados não é viesado. Sobre as hipóteses 13.1 e 13.5, o estimador de mínimos quadrados é o melhor estimador linear não tendencioso dos parâmetros da regressão. O estimador usual de sigma quadrado não é viesado, né? A gente pode dar uma olhada, 13.1 a 13.5. São todas, né? Daqui até aqui, ele é o melhor estimador linear não viesado. Tá? O que significa melhor? Ele é consistente, então a estimativa vai te gerar o verdadeiro beta, né? O verdadeiro beta da sua regressão, e ele possui a menor variância. Sobre as hipóteses 13.1 a 13.6, ou seja, que vai até a normal, dá uma olhada aqui, ó, vai pegar da 1 até aqui a normal, a distribuição normal dos resíduos. As distribuições de estimador de meios quadrados condicionais a x são normais e suas variâncias são estimadas de modo usual. Consequentemente, a estimação usual do intervalo e os procedimentos do teste de hipótese são válidos. O que significa isso? Se a distribuição for normal, se você garante isso, as inferências que utilizam teste T, teste F, são válidas. A hipótese 13.6 da normalidade, ela não é, igual eu falei no começo da aula, né? Ela não é assim uma preocupação muito grande por parte dos econometristas aplicados. Dos estatísticos eu já não posso garantir, mas do pessoal da econometria aplicada, essa hipótese de normalidade às vezes nem é olhada, tá? Porque o pessoal da econometria aplicada sai com essa. Se não não tem distribuição normal, é porque a amostra ela não é suficientemente grande. Tá? Bom, aí começa então a nossa questão. Tá? O que nós esperamos quando T tende a infinito? Ou seja, o que nós esperamos quando o tamanho do T ele começa a crescer cada vez mais? Essa questão da normalidade, desculpa voltar, nós vamos olhar isso na aula prática também, como na prática isso funciona. Vocês vão ver que numa amostra pequena, a curva é bem não normal. Na hora que a gente aumenta o tamanho da amostra, ela tende à normalidade. Tá? Isso aí é uma questão aí que nós vamos olhar com calma na aula prática. Bom, mas aí a questão aqui do slide é o que acontece quando o T cresce, ou seja, quando a amostra se torna sintótica, tá? Quando o tamanho da amostra começa a ficar bem grande, o que significa, o que nós esperamos em termos dos modelos dos mínimos quadrados ordinários. Primeiro, os estimadores de mínimos quadrados não são tendenciosos. O que significa isso? Quando, à medida que o T está crescendo, né, eu tendo ao verdadeiro valor do meu parâmetro beta. Ou seja, se na pequena amostra ele não está ali muito próximo, né, ele tem algum desvio, isso não pode acontecer à medida que o T está tendendo a ficar cada vez maior. Né? Se o meu modelo estiver errado, o que vai acontecer quando o T cresce, eu vou tender assintoticamente para um parâmetro que não tem nada a ver. De novo, isso na aula prática vai ficar bem mais claro. Mas estamos anunciando aqui, vai guardando essas informações para depois você saber usar elas. Tá? À medida que o tamanho da amostra aumenta, as distribuições de probabilidade dos estimadores de mínimos quadrados colapsam nos verdadeiros parâmetros. O que significa isso? Significa que se você tem esse beta 2 e esse beta 1, você não sabe quais são os verdadeiros parâmetros, mas se essas hipóteses aqui estiverem satisfeitas, tá? E vai ficar muito mais claro a gente discutir quando elas não são satisfeitas, né? Quando você estima o modelo MQO e a sua amostra vai crescendo, o modelo ele colapsa para o verdadeiro beta 1 e para o verdadeiro beta 2. Essa que é a ideia, tá? Eu vou tender assintoticamente a me aproximar cada vez mais do verdadeiro beta 1 e beta 2 que eu mostrei aqui para vocês, tá? Beleza. Estimadores com essas propriedades são chamados de estimadores consistentes, e a consistência é uma propriedade de amostras grandes dos estimadores de mínimos quadrados. Então, consistência é sempre uma propriedade de grandes amostras, tá? Nós não falamos em consistência para pequenas amostras. Então, consistência sempre eu estou aumentando o tamanho da minha amostra e eu estou tendendo ao verdadeiro parâmetro, tá?
Se quando eu aumento o tamanho da minha amostra, eu tendo para o parâmetro que não é o verdadeiro, então meu modelo ele é inconsistente. Propriedade de pequenas amostras, normalmente nós utilizamos o termo viesado ou não viesado, né? Agora, consistência é uma característica sempre de grandes amostras. Bom, continuando então, né? Explorando as propriedades aqui assintóticas. Para o propósito de uma análise assintótica do estimador de mínimos quadrados, nós podemos relaxar a hipótese A13.3, né, que é não haver informação de x que ajude a explicar os resíduos, ou seja, o resíduo e o x eles têm que ser independentes, e vamos substituí-la por que a média dos resíduos seja igual a zero e a covariância do x do resíduo é igual a zero. Conforme eu falei, se há independência entre o resíduo e x, ou seja, se a média esperada do resíduo em relação a x é igual a zero, isso daqui acontece. Mas isso daqui não implica o contrário. Então eu escrevo aqui, ó, essa é uma hipótese mais fraca do que a 13.3, porque isso daqui implica isso, mas isso daqui não implica isso daqui, tá? Isso daqui normalmente é dado no curso de Estatística 1, quando eles pegam um exemplo assim do dado e da moeda, né? Da distribuição marginal. Aí o que eles mostram lá? A probabilidade de sair cara ou coroa, a probabilidade de sair um lado das faces do dado, e eles vão lá e mostram que a covariância entre a saída do dado, de uma face do dado e de um lado da moeda, ela é sempre igual a zero, porque são dois eventos independentes. Aí é típico, todo curso de estatística, o pessoal normalmente utiliza isso daí, tá? Então aqui é o mesmo caso, mas eles também explicam lá no curso de Estatística 1 que geralmente o pessoal dá algum exemplo, né, de covariância entre x e o resíduo que é igual a zero, mas os eventos eles não são independentes, tá? Então é esse caso aqui, ó. Pode ser que a covariância entre o x e o resíduo seja iguais a zeros e mesmo assim a independência entre o resíduo x serem indiferente de zero. Bom, isso é estatística 1. Muito bem. Sob a hipótese A13.3, qual que é 13.3? Que a média condicional seja igual a zero. Os estimadores de mínimos quadrados são consistentes, tá bom? Sob as hipóteses 1, 2, 3, 4 e 5, os estimadores de mínimos quadrados têm distribuições aproximadamente normais em amostras grandes, se os erros são normalmente distribuídos ou não. Além do mais, nossos estimadores de intervalos e estatística dos testes são válidos se a amostra é grande, tá? O que ele está dizendo aí? Se tudo isso aqui está garantido, espera-se que isso daqui aconteça, tá? Espera-se que haja normalidade dos resíduos. Isso é sempre para falar que a normalidade dos resíduos, não normalidade dos resíduos em pequenas amostras, porque às vezes é difícil você ter uma amostra maior do que 100 dados, alguma coisa do tipo. Ela não inviabiliza o modelo MQO, tá? Essa que é a ideia. Então, assim, se você garante que a variância é constante, que não existe autocorrelação residual e a distribuição não é normal para uma pequena amostra, você pode argumentar que se a amostra fosse maior, a normalidade aconteceria. Agora, se a hipótese 3.3 não for verdadeira, ou seja, se a média condicional dos resíduos em relação a x ela for diferente de zero, então os estimadores de mínimos quadrados são inconsistentes, tá? E eles não convergem para os verdadeiros valores dos parâmetros, mesmo em amostras muito grandes. Então, voltando aqui, porque esse negócio é bem importante para qualquer econometrista, para quem vai fazer APEC e quer trabalhar com econometria, tá? O que acontece no modelo MQO? Se isso daqui não acontece, tá?
Se o seu modelo é inconsistente, se a média condicional dos resíduos em relação a x não for igual a zero, o seu modelo é inconsistente. Significa o seguinte: não dá para estimar e não dá para você tirar nenhuma conclusão a respeito do seu modelo. Os valores, eles são viesados, que a gente chama. Consistentes, viesados, endógenos. À medida que o curso for avançando, vocês vão ver que é tudo o mesmo termo utilizado para isso daqui. Então a gente vai ver como é que resolve isso, mas o MQO ele não funciona se essa hipótese aqui não for válida, tá? Se a variância não é constante, você consegue rodar um modelo MQO robusto que resolve o problema da variância que não é constante. Se os resíduos não forem autocorrelacionados, também existe formas de tratar isso dentro do modelo MQO, tá? Mas isso daqui não tem jeito. Não tem jeito de você arrumar isso daqui dentro do modelo MQO. Você vai ter que usar outro método de estimativa, tá? Que a gente vai ver ao longo desse próprio capítulo 3 aqui, que é o método com uso de variáveis instrumentais. Bom, essa questão aqui da consistência é uma questão que a gente tem que pegar muito no pé e tem que falar bastante, porque se você faz um modelo errado, e a gente vai ver como que esse modelo errado acontece, você também vai tirar conclusões erradas a respeito do seu modelo. Então é um negócio que você tem que ficar muito de olho para ver se você está fazendo o modelo de forma correta ou na pior das hipóteses, enfim, tirar conclusões que não podem ser tiradas através do seu modelo. Então vamos pegar aqui um dos primeiros problemas clássicos aí, tá? Que é o erro de medida nas equações. O erro de medida acontece quando você não tem a variável que você precisa utilizar, né? Então, isso é muito comum, por exemplo. Eu quero fazer uma análise do efeito do crescimento econômico sobre sobre os estados. Mas aí eu não tenho PIB, por exemplo, para municípios. Vamos lá. Eu quero fazer uma análise do crescimento econômico para municípios, mas eu não tenho dados de PIB para município todos os anos que eu quero. Mas eu tenho uma variável emprego. Então, emprego tem uma forte correlação com PIB. Daí, então, eu vou utilizar uma variável que ela é muito próxima, muito correlacionada com o PIB, porque quando o PIB aumenta, eu espero que o emprego também aumente, tá? Essa variável muito próxima, ela é em relação ao modelo que eu desejo fazer, ela está mensurada inadequadamente. Ela não é a verdadeira variável, tá? E então, normalmente nós chamamos essa variável de proxy, uma variável proxy, tá? Era uma variável que substitui a variável que eu não tenho. Então, esse exemplo aí que eu dei, por exemplo, na minha dissertação de mestrado, eu estava trabalhando com o efeito de políticas, de efeito de política monetária, né? Então, na época não se calculava o PIB mensal, só o trimestral. Então, o que eu utilizei para substituir o PIB mensal que existia era produção industrial, que era muito comum na época se utilizar a produção industrial como uma proxy de PIB, porque não existia variável do PIB mensal. Hoje, o Banco Central ele tem uma variável de PIB mensal, que é uma estimativa que o Banco Central faz do PIB, tá? Mensalmente. Então é uma questão que foi basicamente bem resolvida aí, né, por parte do Banco Central. Bom, aqui o exemplo que ele está dando, ele está utilizando seja YT o salário do trabalhador T, né, tempo T, e seja X estrela a habilidade do trabalhador T, tá? Nós não temos uma variável que mede a habilidade do trabalhador, que seria uma questão de capacidade cognitiva, né? Aquela pessoa que ela tem uma natureza
aquele rapaz ou aquela moça que naturalmente já é mais esperta do que os outros, né? Que tem boa sacada, saca rapidamente e tal, né? A gente chama isso daí de capacidade cognitiva, né? Tem uma boa capacidade cognitiva, tem uma boa perspicácia aí para captar as coisas, para entender, né? Entende mais rapidamente aí o, os temas que ela está estudando, que ela está trabalhando, o mercado que ela está inserido, esse tipo de coisa, tá? E aí supõe que nós tentamos mensurar a habilidade utilizando um teste padronizado, tá? Então, um teste de QI, por exemplo, alguma coisa do tipo. Essa variável é uma variável proxy, porque conforme a gente falou, não existe nenhuma variável que mede a habilidade da pessoa, tá? Capacidade cognitiva ou qualquer coisa que eu chamo. Então esse teste ele vai ser uma aproximação. Então ele vai ter um erro de medida associado a ele, tá? Esse erro de medida, né, é o U, porque eu vou estar somando a minha verdadeira variável que eu não tenho, x estrela, tá? E com um termo de erro. Esse termo de erro pode estar para cima ou estar para baixo, ou seja, eu posso tanto superestimar a capacidade cognitiva de uma pessoa que fez esse teste padronizado, como também eu posso errar para baixo, tá? Como meu teste ele pode uma pessoa ter uma capacidade cognitiva alta, uma habilidade natural alta e meu teste está dizendo que ela tem uma capacidade cognitiva baixa. Então, assim, na melhor das hipóteses, nós esperamos que haja uma correlação, né? Ou seja, que na média ele capte bem. Bom, mas aí o que vai acontecer, né, é que esse erro de medida vai estar aqui, vai estar presente, e ele tem que ser considerado na equação. Quando nós substituímos, então, a verdadeira variável, né, eu estou jogando x estrela para o lado de cá, né, e para poder isolar o meu x estrela, que é a minha verdadeira variável. Quando eu jogo para o lado esquerdo essa variável e o xt para o lado direito, né, e faço a multiplicação distributiva aqui, né, eu vou ter o beta 2 multiplicado por xt, que vai ser a variável no qual eu estarei fazendo a minha regressão, estarei utilizando a minha regressão, que é o teste padronizado, e esse erro de medida multiplicado por beta 2, ele vai estar lá no meu resíduo, que vai ser o VT. Tá bom? Então, esse VT aqui, ele vai ter o verdadeiro erro da minha equação original, mais esse erro, que é o erro de medida aqui multiplicado pelo beta 2. Muito bem. Então, o que acontece nesse caso aqui? Nesse caso, eu vou verificar se a variável do xt e do resíduo, ela continua igual a zero, que era a minha hipótese original que eu estabeleci para que meu modelo ele funcionasse, né? Eu estabeleci que não pode haver relação de interdependência entre o resíduo e o x. Tá? Então, aquela história. Isso não garante isso. Mas, se isso daqui não acontece, com certeza eu posso afirmar que a média condicional do resíduo em relação a x ela é diferente de zero. Tá? Se isso for diferente de zero, com certeza isso é diferente de zero. Se isso for igual a zero, eu já não tenho tanta certeza. Bom? Então, tá bom. Então, eu estou avaliando aqui se a covariância do x do resíduo ela é igual a zero. Então, o VT, que é o resíduo que eu achei, que é dado por essa expressãozinha aqui, substituído aqui dentro, então, quem que é meu x? O meu x é esse cara aqui, ó. Tá? Eu vou analisar a covariância do x do resíduo. O VT é esse cara aqui. Então, multiplicando os dois, né? Então, x multiplicado pelo resíduo, que eu vou considerar que é igual, que eu vou considerar que os dois são independentes, né? Porque no processo gerador de dados, eu vou partir da hipótese que o x, né, sem o erro de medida, não está correlacionado com o meu resíduo.
Então, esse cara vezes esse cara vai dar igual a zero, mas esse cara multiplicado por esse cara, eu não posso afirmar de forma alguma que ele é igual a zero, né? Porque eu estou multiplicando U por U. U por E também eu vou partir da hipótese que os dois não são correlacionados, tá? Então, isso multiplicado por isso já me garante que a covariância do x do resíduo ela vai ser diferente de zero e vai ser negativa, tá? Então, com isso, você pode afirmar que o estimador de mínimos quadrados B2 é um estimador inconsistente de beta 2, em virtude da correlação existente entre a variável explanatória, né, o x, e o termo de erro. Então, o que vai acontecer é que o beta 2 não converge para beta 2 em grandes amostras, e além do mais, em amostras grandes ou pequenas, beta 2 não é aproximadamente normal com média beta 2 e variância. Então, isso daqui já inviabiliza tudo para frente. Tá? Uma vez que beta 2 não converge para o B2, o estimado, não converge para o verdadeiro beta 2, ou seja, o B2 que eu vou estimar no MQO não vai convergir para esse verdadeiro beta 2, acabou-se. Tá? Tudo para frente. Expressão que o pessoal do direito gosta de usar, né? O que veio da árvore envenenada, nada mais é válido, né? Então isso daqui envenena a árvore. Então todos os frutos da árvore envenenadas têm que ser jogados fora, tá? Muito bem. Então a gente viu no primeiro caso aqui que quando uma variável possui erro de medida, ela não é possível de ser interpretada como verdadeiro beta 2, tá? Então vamos dar uma olhada aqui. Então eu falei para vocês que é mais fácil entender o que é essa história da consistência ou inconsistência a partir da quebra do pressuposto, né? Então vamos entender um pouco melhor aqui do que se trata. Então vamos lá. A regressão y beta 1 beta 2 xe. Essa daqui é a minha verdadeira regressão, tá? Se a média do resíduo é igual a zero, eu tenho que a média esperada do y de beta 1 mais beta 2 é x, ou seja, que a média do y ela é igual o valor esperado do y, né, ele podia ter uma barra x aqui, tá? Seria uma especificação melhor. Então, o valor esperado do y em relação a x vai ser dado por beta 1 mais beta 2 multiplicado pela média do x, tá? Supondo que eu consiga, eu faça essa estimativa, tá? Supondo que a média do erro aqui é igual a zero. Para transformar isso daqui em covariância, o que eu vou fazer? Eu vou subtrair essa expectativa, né, da equação original, eu vou subtrair dessa equação aqui. Eu vou fazer essa equação menos essa equação. Então vai ficar y menos a média do y, que está aqui, né? E beta 1, beta 2, x mais z, menos essa parte aqui. Eu estou fazendo essa equação menos essa. Beta 1 com menos beta 1 vai cortar. O beta 2 você vai colocar em evidência, vai ficar x menos o valor esperado do x, e mais o resíduo, porque aqui não tem nada em relação ao resíduo. Tá? Agora, você vai multiplicar ambos os lados por x menos o valor esperado de x, a média de x. Multipliquei aqui e multipliquei aqui, já elevei ao quadrado, tá? Isso aqui multiplicado por isso vai ficar elevado ao quadrado, mais isso daqui multiplicado pelo resíduo, tá bom? Multipliquei isso por isso, multipliquei isso por isso ficou ao quadrado, e multipliquei isso pelo resíduo, tá? Que tá aqui, ó. X menos o valor esperado de x multiplicado pelo resíduo. Ele diz, então, aplique a esperança em ambos os lados. Vou aplicar a esperança aqui e a esperança aqui, que nada mais é do que a média. O que é que você vai ter? Você vai ter o valor esperado de x menos a média de x, y menos é y, e beta 2, a média disso daqui ao quadrado, e o valor esperado de x é xe. Tá? Isso daqui é exatamente a fórmula da covariância, né? Dá uma procurada aí na internet e tal. Covariância vai ter um monte de fórmula, procura no Wikipedia, procura em algum lugar, abre essas contas, vocês vão ver que isso daqui é justamente a definição de covariância.
Isso daqui, por sua vez, é a definição de variância, tá? Covariância e variância possuem o mesmo formato. O que vai mudar é que a variância é isso daqui duas vezes. Então, a variância é x menos x, x menos x. Isso aqui vai virar uma variância, se fosse esse o caso. Como é diferente, vira uma covariância. Então, isso daqui é a fórmula de variância, que está aqui a variância do x, mais x menos x vezes z, que virou a covariância. Por que isso daqui virou a covariância, tá? Ah, professor, você não falou que é x menos a média do x, y menos a média do y, né? Para virar a covariância, mas temos uma hipótese estabelecida aqui em cima, que a média do resíduo é igual a zero, tá? Então, óbvio, teria que menos a média do resíduo. Mas como a média do resíduo é igual a zero, você pode dizer então que isso daqui é a covariância entre x e o resíduo. Tá? A média do resíduo é igual a zero é uma característica de modelos de mínimos quadrados ordinários. Se você rodar um modelo de mínimo ao quadrado, de mínimos quadrados ordinários no MQO, e somar os resíduos, isso sempre vai dar zero. Tá? Por quê? Porque isso é uma imposição na hora de você calcular a constante. Vai aparecer no slide aqui para frente, eu vou falar sobre isso. Tá? Então, a média dos resíduos no modelo MQO sempre é igual a zero. Sempre é igual a zero. Sempre. Bom? E daqui a pouco você vai ver por que é igual a zero. Isso é uma imposição do método dos mínimos quadrados ordinários. Bom, então o que você tem aqui? Você tem a covariância do xy, que é igual a beta 2, multiplicado pela variância do x, mais a covariância do x do resíduo. Tá? Resolvendo essa equação aqui para beta 2, o que você vai ter? Você vai ter o beta 2, que é igual a covariância do xy, dividido pela variância do x, menos a covariância do x do resíduo, dividido pela variância do x. Qual que é o verdadeiro valor do beta 2? Tá? O valor do verdadeiro beta 2 você encontra quando isso daqui vai para zero. Quando isso daqui é igual a zero. Tá? Isso daqui também faz parte aí do método de estimativa do MQO. Tá? O beta 2 ele é a covariância do xy dividido pela variância do x. Então isso aqui tem que ir para zero para você obter o verdadeiro beta 2. Então quando isso aqui não vai para zero, você está incorrendo num viés, que foi o que aconteceu lá com o exemplo de erro de medida. A covariância do x do resíduo foi diferente de zero. Isso daqui, logo, não viesou o beta 2. Tá? E vocês viram lá que o valor é negativo, ele viesa para baixo. Por isso, na econometria, nós dizemos que quando a variável ela possui erro de medida, ela gera um viés de atenuação do beta 2. Tá? Viés de atenuação é isso. Ela atenua o verdadeiro valor do beta 2. Então, naquele exemplo lá, em que o salário poderia depender da capacidade cognitiva da pessoa, por exemplo, né? Supondo que pessoas mais espertas, por exemplo, sei lá, vamos supor uma empresa aí, alguma coisa qualquer que o cara ganha por produtividade. Então, o cara que tem uma capacidade cognitiva mais elevada, ele vai ter um salário maior, tá? Supondo que seja isso. Então, o valor, o efeito da capacidade cognitiva medida por um questionário qualquer, ele tende a ser, então, diminuído, né? Então, o valor do beta 2 ele vai acabar sendo menor do que seria se você tivesse essa capacidade cognitiva, se você conseguisse medir exatamente a capacidade cognitiva. Bom, então essa fórmula aqui do beta 2, você pode expressar isso daí por meio de somatórios, né? Então, a fórmula da covariância do x e do resíduo você pode expressar por esse somatório aqui, dividido por t menos 1, né? Que é a fórmula da covariância,
e a variância também dividido por t menos 1, né? Que é a fórmula normal aí da variância que nós conhecemos, utilizada, feita por meio de somatório. Então, o B2, aí é o seguinte, a padronização do livro que é o seguinte, ó, o verdadeiro beta 2 que a gente não conhece é essa letra grega beta aqui. O B2 é o valor estimado, tá? Então, o valor estimado do B, nós esperamos que, à medida que a amostra ela cresce, ela tenda de forma consistente ao verdadeiro valor beta 2. Então, é isso que está falando aqui, ó. Se a covariância do x do resíduo é igual a zero, então o B2 estimado, ele tende ao verdadeiro beta 2 à medida que a amostra está se tornando cada vez maior. Isso se chama consistência. Se x e o resíduo são correlacionados, então isso aqui é que vai acontecer, ó. Beta 2, covariância do x, y menos a variância. Esse cara aqui não vai para zero, tá? Esse cara aqui não vai para zero. Então, como resultado, quando você estima o B2, a covariância do xy dividido pela variância do x, ela vai ser igual ao beta 2, o verdadeiro beta 2, mais a covariância do x do resíduo dividido por variância do x, tá? Que é diferente do beta 2. Então, o seu, digamos assim, o seu B2 estimado, ele vai carregar o efeito do beta 2 verdadeiro, mais esse cara aqui, ó, que ele está viesando o seu resultado, está tornando ele inconsistente. Pode ser para baixo ou pode ser para cima. Ele pode inflar o valor do verdadeiro beta 2 ou ele pode diminuir o valor do beta 2. Então, nesse caso, B2 é um estimador inconsistente de beta 2. Tá? Então, de novo, por que é importante essa coisa do assintótico ou não? Porque tem coisas que na estatística que elas são viesadas na pequena amostra e são consistentes na grande amostra. Por exemplo, aqui, ó, se o cara calcula, tem estimadores na estatística, se eu não me engano a máxima verossimilhança, que ele vai indicar para você que a variância do x é dividido por t, tá? T menos 1. Então, suponha que você calcule a variância dividido por t. Numa amostra pequena, ele é viesado. Vamos supor 10 observações. Dividir por 10 ou dividir por 9 faz uma baita diferença. Agora vamos supor que você tivesse 1000 observações. Dividir isso aqui por 1000 ou 999 não vai fazer tanta diferença. Tá? Então a variância dividida xt menos x barra ao quadrado dividido por t é viesado na pequena amostra e é consistente em grandes amostras. Certo? Esse caso aqui, quando você tem alguma correlação entre x e resíduo, ele é viesado tanto na pequena amostra como na grande amostra. Você pode aumentar a amostra que você vai tender a se afastar do beta 2. Não adianta, não tem nada que empurra o B2 estimado para o verdadeiro beta 2. Ah, professor, mas se a variância do x for muito grande? Não, cara. Não tem jeito. Tá? Isso aí tem N testes de Monte Carlo estatístico mostrando que isso daqui vai viesar o beta 2. Tá bom? Isso aí é a questão crucial aí nas regressões lineares que nós realizamos nos nossos modelos. Dá para você garantir sempre que isso aqui vai acontecer? Não, nem sempre. Aquele exemplo ali foi né? Eu não tenho como colocar variável aptidão. E a gente vai ver as implicações que isso tem em termos de modelo. Bom, aqui eu não vou ficar muito tempo nisso daqui, mas seria bom que você desse uma lida, né? Que ele faz um pouco um caminho inverso do que eu costumo fazer em sala de aula, mas eu vou seguir o slide aqui para não ter confusão, que agora nesse momento ele vai falar um pouco sobre o que são métodos momentos, né? Então depois você lê isso daqui com calma, mas o primeiro momento é a média, né? O segundo momento é o y ao quadrado dividido por t, em que pelo segundo momento mais primeiro momento você pode obter a variância. É isso aqui que ele está falando, né? Um cálculo aqui da variância.
verifica que esse cálculo aqui, foi o que eu falei, ele é viesado para pequenas amostras, tá? Mas não é viesado para grandes amostras, e por aí vai, tá? Bom, essa primeira aula eu vou parar aqui, tá? Essa parte 1. Eu vou entrar, a próxima aula vai na parte 2, vai começar aqui. E aqui, de fato, é o que vocês vão ver. Eu deveria ter apresentado isso daqui e depois ter voltado para a parte 1. Mas, caso vocês tenham um livro ou encontrem ele em algum lugar, é a forma como ele resolveu fazer, né? Então, é um processo meio de vai e volta para poder entender o funcionamento do modelo. Já estamos aí com 45 minutos de aula, então eu vou parar essa primeira parte aqui e na parte 2 eu retomo exatamente desse slide aqui, tá? Agora, nesse slide é que nós vamos, digamos assim, estabelecer com um pouco mais de critério o que significa o método dos momentos para a estimativa do modelo MQO, tá bom? Então, retornamos aí na parte 2 dessa aula. Obrigado.